Qualquer que seja a coisa, a mente irá encontrar sempre algo para dar a si mesma uma identidade conceitual, e fica com muito medo de perder a história, de abandoná-la, de passar para além dela. A história necessitaria de se tornar muito desagradável para que a pessoa fosse empurrada para fora dela, porque, num sentido, a história é um sonho de quem eu sou. Se um sonho se torna muito desagradável, vai querer acordar. Se esse sonho sobre o meu eu não for totalmente desagradável, haverá sempre alguns mais desagradáveis do que outros. Veja como o eu conceitual tenta continuamente sobreviver. Não só sobreviver, mas também se proteger dos outros e usar os outros em seu benefício de uma forma ou de outra. É nesse grau que muitos seres humanos se relacionam. Aqueles que ainda não conseguiram ultrapassar isso, querendo usar o outro ou necessitando de se proteger dele. Estas são as duas coisas que governam o relacionamento entre duas pessoas no estado do ego. Usa ou teme o outro ser humano. Precisa dele ou o teme. Às vezes, ambas as coisas ao mesmo tempo. Desse modo, obviamente, mostra que não existe realmente nenhum relacionamento. Fica distorcido porque não sabe quem é. Tem apenas uma imagem na cabeça que tenta ficar mais forte, porque ainda não o é suficientemente. Ainda não sou suficiente. Para algumas pessoas, o significado de especialidade é atingido por queixas frequentes, não só na cabeça, mas também verbalmente. Queixam-se da vida, das pessoas, das situações. Isso não deveria estar a acontecer. Deveriam fazer algo sobre isso. É realmente muito mal. Estão permanentemente a se queixar e a reclamar. O ego adora isso porque você se torna certo. Quando se queixa de alguém ou de alguma coisa, sente que está certo e o outro errado. Não estou a falar num sentido prático. Por exemplo, devolve um objeto que comprou e que não está a funcionar. Tudo bem, é prático e está a fazer algo para resolver. As queixas a que me refiro são as histórias contínuas que a mente está a contar e que não têm qualquer sentido prático, causando sistematicamente um conflito nos relacionamentos com o momento presente. Há algo que está sempre errado e por isso se queixa. Pode acontecer se queixar também por algo que acabou de acontecer, ou mesmo por algo que ainda não aconteceu. A pessoa sente que não pode ser ela própria, ou está verdadeiramente em paz consigo mesma por duas razões. Devido a algo que aconteceu, que a impede de ser ela mesma, e por causa do que ainda não aconteceu, o que a impossibilita de ser ela mesma. Não é estranho? Preciso de algo para ser o próprio. Estamos a falar sobre diferentes facetas dos medos, para que possa reconhecê-los em si próprio. É um padrão universal em cada pessoa. É o que herdamos da mente humana coletiva. É um estado egocêntrico e inconsciente que opera sempre dessa forma, o mantendo-o encurralado na superfície do ser, na pequena faixa de ondulação, no movimento superficial da vida, onde atuam apenas os pensamentos-forma. É no nível das formas que estão os pensamentos-forma, as formas primordiais que vêm à sua cabeça sem cessar. Depois de cada um deles, vem logo a seguir outro e mais outro, ininterruptamente. É uma corrente chamando continuamente a sua atenção, durante todo o dia, parecendo eletrizado. Ocasionalmente vai tendo pequenos vislumbres que o mantêm são, e assim vai sobrevivendo.
impedindo-o de cometer suicídio ou de ficar completamente desorientado ou louco. Vai tendo alguns momentos de sanidade. Pode ter a certeza de que eles o mantêm vivo. Há aqui pequenos intervalos de alegria que se infiltram das profundezas do seu ser, através das camadas mais densas da sua mente. Existem pequenas fendas aqui e ali, e se elas não existissem, ficaria completamente perdido e não estaria sentado aqui. Esses momentos surgem talvez quando se depara com algo extremamente belo ou quando está em perigo, acordando da voz contínua da sua cabeça. Subitamente, uma vivacidade mais intensa vem à sua presença, mas de novo voltam os pensamentos. Para algumas pessoas, o perigo pode vir na forma de alguma doença, que o faz despertar, fazendo-o ver que todos os pensamentos que perseguia agora não têm importância nenhuma e não interessam mais. Aqui, algo entrou em colapso no nível do pensamento. Tudo o que importava já não tem mais contexto. Essa doença pode ser útil para alguns porque é um despertar. Outras pessoas se mantêm sãs por causa de um animal, porque é a única maneira de se manterem relacionadas com outro ser, um ser não conceitual. Quando se encontram com outros humanos, ficam encurraladas nos conceitos que têm sobre todos os humanos que encontram. Impõem conceitos mentais e imagens na sua forma de pensar. Eles sabem exatamente o que pensar sobre si. Eles não se relacionam consigo, mas sim com os pensamentos que têm de si. A maioria faz isso uns com os outros. Há apenas duas entidades de pensamento a tentarem relacionar-se, ambos necessitando-se e temendo-se. Por isso, os relacionamentos são tão problemáticos hoje em dia. Por essa razão, muitas pessoas preferem relacionar-se com os animais para se manterem sãs. Os animais de estimação têm uma função muito importante na sanidade humana e que ainda não foi devidamente reconhecida. Ao tocar o cão, ou o gato, ou outro animal, embora alguns até aí ainda o façam com o ego, permite-se ser você próprio. Não tem de se projetar psicologicamente no animal ou tentar ganhar algo com isso. Simplesmente é. Algo se transmite para si próprio, porque o animal vive mais profundamente ligado à fonte da vida do que a maior parte dos humanos. Eles estão menos afastados, ou melhor, a ilusão do eu, como entidade separada do resto do universo, não cresceu neles tão assustadoramente. Os animais ainda não perderam a unidade com a totalidade. Estão profundamente enraizados no ser. Por isso, não criam um mundo de problemas e são unos com a vida. Os humanos separam-se da vida. A sua imagem conceitual apresenta-se como aqui estou eu e ali está o resto do mundo. Há uma barreira e há o outro ser humano. Que conceito mais medonho, o outro. Necessitando e temendo os outros pela vida fora. O outro não passa de um conceito mental. Quanto mais forte está encurralado no seu eu egocêntrico, mais irá enfatizar a diferença com os outros. Os outros irão ficar sempre reduzidos a caricaturas ambulantes, porque os sentimentos que tinham em relação a eles foram reduzidos. Eles são quase todos, basicamente, caricaturas. Se ouvirem alguém falar de outra pessoa, referindo-se a ela como estúpida, fazendo uma série de julgamentos, reparem como esse indivíduo está a fazer uma caricatura de um ser humano estranho e distorcido. Quando se encontram com essas caricaturas, ficam espantados. Era esta a pessoa de quem eu estava a falar?
O animal, pelo contrário, não está sobrecarregado por essa corrente contínua de pensamento. Ele não tem uma identidade conceitual como os humanos. Não se separou. Por essa razão, poderá ser um ponto de acesso de alguns humanos para o ser. A única forma de algumas pessoas conseguirem colocar os pensamentos afastados é ao acariciar um gato no peito, sentindo que, ao fazê-lo, ficam mais tranquilos, encontrando um lugar de serenidade. Sentem, então, o gato no peito, ou então simplesmente observando o animal. Poderá verdadeiramente afastar os pensamentos, tornando-se presente, porque o animal está presente.